Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Tema da mensagem de hoje: atitudes e qualidades significativas para vencer as batalhas da vida. Texto da mensagem de hoje: 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Quando eu olho para esse texto, percebo que Davi foi um homem vitorioso em meio às batalhas da vida. E esse versículo fala a respeito de atitudes e qualidades significativas que fizeram de Davi um homem vitorioso. Daqui eu quero então tirar algumas lições que possam nos ajudar a vencer as batalhas da vida. Na mensagem anterior falei sobre 3 lições que nós aprendemos com Davi. Primeira, saber se posicionar na vida. Segunda, ter o que posicionar na vida. E a terceira lição que falei na mensagem anterior é que devemos buscar e desenvolver a arte do saber para ter conhecimento de como agradar a Deus. Nesse momento, quero então falar a respeito da 4ª lição que aprendemos com Davi. A 4ª lição que eu aprendo com Davi é que Davi venceu as batalhas da vida, porque era um adorador e sabia mover o coração de Deus. Sabia mover o coração de Deus ao seu favor através do louvor. Sabia tocar o coração de Deus com louvores. Sabia trazer a mão de Deus ao seu favor. Está escrito em 1 Samuel 16, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar. Embora Satanás trabalhe para querer calar a adoração dos guerreiros de Deus, os guerreiros de Deus vencem porque nada consegue calar dentro deles a adoração a Deus. Eles sabem tocar o coração de Deus com louvor. Eles sabem que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Se você quer vencer as batalhas da vida, busque ser um adorador do Pai. Mesmo em meio às lutas, adore ao Senhor. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Abacuque capítulo 3, nós encontramos os 3 segredos de um adorador. Abacuque 3, versículos 17, versículo 18 e versículo 19, está registrado essas palavras. Abacuque, diante de uma luta muito grande, disse: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, disse Abacuque, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.
Abacuque nos ensina aqui o porquê da sua confiança e da sua esperança em Deus. No versículo 19 ele diz assim: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Que você saiba que Deus é a tua força, que você saiba que Deus te dá pés velozes, ainda que você nessa luta saiu atrás, você vai chegar à frente do teu inimigo, porque Deus te deu pés velozes, Deus te deu pés de corça. Em terceiro lugar, adore ao Senhor mesmo em meio à adversidade, porque Deus te colocará nos lugares altos. Abacuque declarou: o Senhor me fará andar sobre os meus lugares altos. Portanto, coloque em prática essas lições e vença as batalhas da vida. A quinta lição que eu aprendo é que Davi venceu as batalhas da vida porque era valente. Em 1 Samuel 16, versículo 18, logo após um dos jovens dizer que Davi sabia tocar, ele declarou que Davi também era valente. Embora Satanás trabalhe para atemorizar os guerreiros de Deus, os guerreiros de Deus vencem porque são valentes. Deus deu a eles um coração valente. Davi era valente guerreiro. Davi era um homem sempre disposto a enfrentar qualquer desafio, pois não era covarde. Davi era corajoso. Ele enfrentou inimigos muito mais poderosos que ele e os venceu. Davi encarava qualquer desafio que aparecia. Ele ia e enfrentava, pois não era covarde. Davi era forte, pois lá em 1 Samuel 17, do versículo 34 ao 37, a Bíblia diz que ele matou um urso e um leão. Está escrito assim em 1 Samuel 17, do versículo 34 ao 37. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi era forte de espírito também. Davi era valente,
era corajoso e forte. Se você quer vencer as batalhas da vida, seja valente, pois em Provérbios 24:10 está escrito: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Permita que Deus aperte os cintos da sua espiritualidade. Saiba que Deus te deu um coração valente. No caminhar dessa vida, somos cercados por dores existenciais, mas, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Encare qualquer desafio que aparecer diante de ti. Não tenha medo, nem se atemorize. Covarde são aqueles que não tentam. Fracassados são aqueles que desistem. Vitoriosos são aqueles que vão até o fim, mesmo sabendo que pode dar errado, mas tem a honra de falar: eu tentei. A sexta lição que eu aprendo com Davi é que Davi venceu as batalhas da vida porque era um homem cheio de ânimo. Em 1 Samuel 16, versículo 18, após um dos jovens dizer que Davi sabia tocar e que era valente, ele também diz que Davi era animoso. Embora Satanás trabalhe para intimidar e desanimar os guerreiros de Deus, os guerreiros de Deus vencem, porque são cheios de ânimo. Pessoas animadas multiplicam a alegria. Pessoas animadas são promotoras de alegria. Pessoas animadas são um grande motivo de esperança. Pessoas animadas são anunciadores de boas notícias. Davi, diante de um desafio muito grande, lá na frente, no capítulo 17, ele se lembra daquilo que poderia lhe dar ânimo e diz para o rei Saul: eu já enfrentei um urso e um leão e vou enfrentar esse gigante no nome do Deus vivo. Davi era animoso, vigoroso, destemido. Teve ânimo para enfrentar um urso e um leão. Teve ânimo para enfrentar o gigante Golias. Pessoas animadas colocam o seu foco em Deus. Em 1 Samuel 17, versículo 45, Davi disse para o filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e também com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pessoas animadas liberam com antecedência a palavra de vitória. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 46, Davi disse para o gigante Golias: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus
em Israel. Pessoas animadas lutam 1 minuto mais que os seus inimigos. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 49, 50 e 51, está registrado essas palavras. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. O versículo 50 e o versículo 51, numa nova tradução, numa tradução diferente, o versículo de número 50 e o versículo de número 51, numa tradução diferente, diz assim: assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Davi venceu esse gigante porque lutou 1 minuto mais do que ele. Se você quer vencer as batalhas da vida, procure ser cheio de ânimo. Em Miqueias 3:8 está escrito: mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Se você quer vencer as batalhas da vida, procure ser cheio de ânimo, seja um multiplicador de alegria, um promotor de alegria, seja um motivo de esperança, seja um anunciador de boas notícias. Tenha ânimo para enfrentar qualquer situação, tenha ânimo para enfrentar os gigantes dessa época, os gigantes desse tempo, os gigantes desse século. Coloque o seu foco em Deus e se anime. Anime as pessoas ao redor de você. Libere com antecedência a palavra de vitória. Lute 1 minuto mais que os seus inimigos. E seja feliz, em nome de Jesus. Que você coloque em prática essas lições e assim vença as batalhas da vida, em nome de Jesus. Na próxima mensagem, eu falarei sobre as demais qualidades de Davi. Portanto, desejo que você fique bem, que você fique com Deus e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém e amém.